O Vale das Sombras é importante para a gente descobrir a dimensão do nosso relacionamento. Ele diz, olha, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo. Amém? Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, se você não aprendeu isso até agora, pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, aprenda nessa noite. Solidão não revela identidade. Amém? Solidão não revela identidade. Você nunca vai descobrir quem você é se isolando, ficando sozinho. Irmãos, nós estamos no pior século que poderia existir para a igreja fazer o seu trabalho. Porque nós estamos no século chamado século nominal. Tem um monte de gente que acha que pode ser crente em casa. Tem um monte de gente que acha que pode ser crente sozinho. Tem um monte de crente que acha que pode ser crente atrás da tela do YouTube. Tem um monte de gente que acha que pode ser crente de Facebook. Tem um monte de gente que acha que pode ser crente de cursinho na internet. Irmão, não dá para ser crente em Cristo sozinho, irmão. Você nunca vai descobrir quem você é sozinho. Joel, capítulo 2, que é aquele versículo que todo crente pentecostal de raiz sabe, né, pastor Sérgio? Joel 2, 28. Todo crente pentecostal, pé roxo, do reteté, do manto, sabe, conhece ele de cor e salteado. Pelo menos na minha época, ser pentecostal e não conhecer esse versículo é ser pentecostal xing-ling. E o que o versículo diz? Então, naqueles dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda. E aí, irmãos, a partir desse derramar do espírito, níveis de relacionamento começam a surgir. Olha o que o versículo diz. Derramarei do meu espírito sobre os vossos filhos e as vossas filhas. Sobre os velhos. Aí o que diz o versículo 29? E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. E depois, e mostrarei prodígios nos céus e na terra. Irmãos, eu vou falar uma coisa para você. O lugar que você escolhe para ter relacionamento com Deus, vai dizer o que você vai receber dele. O versículo de Joel 2,28, ele diz o seguinte, irmãos, aqueles que estão próximos, aqueles que verdadeiramente estão próximos dele, os filhos, esses aí profetizam. Esses recebem dons, eles recebem a coisa específica, amém? A coisa que se nomeia, a coisa que se sabe exatamente o que é. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Aí, dá um pouco mais de distância daqueles que vão na igreja uma vez por semana, uma vez por mês. A Bíblia diz assim, e os servos, e até sobre os servos e as servas, derramarei do meu espírito. O que vai acontecer disso aí? Ninguém sabe. Não, ele vai derramar o espírito lá, mas e aí, o que vai acontecer? Ninguém sabe. Só diz que vai derramar o espírito, mas do que vai produzir? Ninguém sabe, o camarada só vem na igreja uma vez no mês. Aí vem no domingo, toma o passe do pastor Sérgio, toma o passe, recebe a bênção, aí sai daqui aliviadinho, né? Ai, Senhor, foi tão bom o culto, Senhor, tal. Aí quando chega lá no trânsito de Macaé, naquele trevo lá do Parque de Ituba, ali na subida do São Marco ali, o cara fecha ele, seu cabruco! Seu catiço, seu filho de uma coisa. Acabou, irmão, tudo no domingo foi embora. Por quê? Porque ninguém sabe o que realmente vai brotar dele. O cara não quer relacionamento. Ele quer só sentir um negocinho bom. Aí ele sente, ai. Agora, irmão, o cara quando ele é profeta
mesmo, bate no carro dele, fecha ele, arranha, retrovisor quebra. Irmãos, ele sai de lá, irmão, fica tranquilo. O Senhor está nesse negócio, fica tranquilo. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de tudo. Fica tranquilo, fica tranquilo. Você tem seguro? Tá bem? Tal. Por quê, irmão? Porque ele sabe quem é, ele tem identidade definida. Mas aí, irmãos, o versículo não para aí. O versículo fala daqueles que estão lá atrás ainda, que é o camarada que só vai na igreja na Páscoa e no Natal. Aí a Bíblia diz que para esse não tem nem nada definido, nem nada indefinido. Tem para ele um sinal lá no céu, lá na lua. Quer ver o que o Senhor vai fazer? Olha lá para as estrelas, irmão. Olha lá para o céu, olha lá para o mar, irmão. Não tem voz, não tem palavra, não tem profeta, não tem nada, não tem arrepio, não tem nada, irmão. Tem uns crentes que só percebem o que Deus está fazendo quando o meteoro cai. Tem uns crentes que só percebem o que Deus está fazendo quando o maremoto vem. Tem uns crentes que só percebem o que Deus está fazendo quando a terra abre no terremoto. Quando a praga do gafanhoto come tudo. Quando o dólar sobe, o real cai. Aí fala, rapaz, é juiz de Deus. Deus está... O vale da sombra serve para a gente poder redefinir o nosso relacionamento com o Altíssimo. Amém? Solidão não revela identidade. Isaías 41:6. Joga aí para mim no telão, por favor. Profeta Isaías 41:6. Diz o quê? Um ao outro ajudou. Um ao outro ajudou e ao seu próximo disse ser forte. Irmão, às vezes o que você realmente vai ser em Deus está na voz da pessoa que você não aceita que te mentoreie. Está naquela amizade que você não firma com ela. Você está vendo que a pessoa gosta de você, mas você não quer ser fechamento com ela. E aí você nunca descobre quem você pode ser em Deus. Porque, irmãos, não tem esse negócio de que eu vou ficar lá e eu vou descobrir quem eu sou em Deus. Ninguém descobre quem é em Deus, sozinho. A palavra do Senhor diz, irmãos, que Paulo, em Gálatas, Paulo ficou 3 anos no deserto da Arábia para conhecer Jesus. Na verdade, ele conheceu Jesus, mas ele não sabia ainda quem ele era. Paulo só vai descobrir quem ele é no dia que Barnabé vai em Tarso e pega ele e leva ele para Antioquia, irmão. Porque tem uns crentes na igreja que eles acham que ele não precisa de ninguém, só precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo é o meu mentor, porque Jesus está comigo. Irmão, vai ficar contigo, só contigo mesmo. E tu nunca vai descobrir quem tu é, criatura. Porque a palavra diz, um ao outro ajudou, e ao seu próximo diz ser forte. Irmão, como é bom quando tem alguém, irmão, para dar apoio para a gente, para dar palavra, para liberar ânimo. Sabe, irmãos, é aí que a gente descobre a nossa identidade em Deus. Tenha amizade, tenha relacionamento. Olha, o poço, a fornalha, a cova, o Golias, a Jericó, foram muitas vezes momentos pessoalíssimos. E nessas crises, as pessoas já tinham descoberto quem elas eram. Amém? As pessoas já tinham descoberto quem elas eram. Você comprou o meu livro no começo do ano passado? Você leu sobre a parábola do filho pródigo, também em Lucas 15? Quando aquele camarada perde tudo e ele vai trabalhar para alguém ali da localidade onde ele está. Irmãos, ele está com tanta fome,
que aí ele começa a olhar para a comida dos porcos e ele começa a enxergar naquilo ali um banquete. Mas o negócio está tão ruim para ele, irmão, que nem a comida dos porcos ninguém quer dar para ele. Os porcos são mais valiosos do que ele. Mas antes que ele realmente batesse no fundo do poço e lá ficasse, irmãos, ele ouviu uma voz. Porque dentro dele ele já tinha partilhado de uma amizade, ele tinha partilhado de um relacionamento, ele tinha partilhado de um relacionamento que colocou nele uma identidade. Ele lembrou naquele momento, olha, eu não vou ficar prostrado aqui não, eu não vou ficar caído aqui não, sabe por quê? Porque eu sou filho, meu lugar não é aqui querendo comer comida de porco. Eu vou voltar para a casa do meu pai. Ele lembrou que ele era filho. Sabe, irmãos, a gente precisa ter uma amizade, a gente precisa ter um relacionamento que venha sempre estar renovando a nossa identidade. Um ao outro ajudou, e ao seu próximo disse, ser forte. Quando Moisés instituiu a Páscoa, uma das coisas que ele deixou como ordenança é que se uma família fosse menor do que 10 pessoas, ao comer o cordeiro pascual, ela tinha que se unir com outra família. Tinha que se juntar com outra família. O cordeiro é muito grande para vocês. Inevitavelmente chamem outra família para comer com vocês. Porque aí também vocês vão descobrir quem vocês são. A revista Veja, uma vez fez uma reportagem especial sobre um centenário, uma época aí em que os judeus que saíram daqui do Nordeste, você deve ter ouvido essa história, os judeus que foram expulsos do Nordeste, de Recife, fundaram Nova York. A perda que a gente teve. E falando dessa comunidade judaica, a reportagem fazia questão de dizer que quando um judeu estrangeiro, ele chegava lá na sinagoga em Nova York, ali naquelas imediações, logo que a comunidade reconhecia ele como judeu, alguém membro da comunidade, os homens daquela congregação iam ali e para ajudar ele, pastor, davam um cheque de 5.000 para ele. Estava acabando de chegar na cidade agora, precisava de uma ajuda, precisava de um apoio. Então, os homens daquela sinagoga preenchiam um cheque e cada homem dava para aquele novo integrante da comunidade 5.000. Aí você imagina, hein, você está numa comunidade de 300 pessoas, ganha 300 cheques de 5.000. Os judeus fazem isso porque eles sabem quem são. E a gente só descobre quem é se a gente tiver amigos, se a gente tiver aliança, se a gente tiver comunidade, irmão. O Vale da Sombra serve para a gente poder dimensionar o nosso relacionamento com Deus. Amém? Quem já sabe quem é, para de querer ser, irmão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O crente tem que ter convicção plena de que o Senhor está com ele, tem um relacionamento. Irmão, não cai nessa historinha, nessa balela. Não, que basta eu ter relacionamento com Deus, não preciso ter relacionamento com ninguém. Irmãos, o próprio Senhor instituiu que ninguém vai se relacionar com Ele se não se relacionar com os irmãos. Você nunca leu a primeira carta de João? Você nunca leu as palavras de João? Então, a gente precisa ter, para sermos saudáveis, a gente precisa ter dentro da igreja, sabe, irmãos, relacionamentos que vão nos ajudar a aperfeiçoar a nossa identidade.
tenha-os, busque-o, desenvolva-o. Amém, irmão? Você recebeu isso? Glória a Deus. A terceira e última coisa importante no vale da sombra, que é importante a gente descobrir, é descobrir a realidade da nossa fé. A primeira foi a extensão dos nossos medos, porque o medo fala sobre o quanto nós conhecemos de nós. A dimensão do nosso relacionamento. E por último, descobrir a realidade da nossa fé, que é o oposto da primeira coisa, que é o quanto nós já conhecemos de Deus.